Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você do canal do YouTube que nos acompanha aqui no Reavivados por Sua Palavra. Que bom estar com você nesta jornada de estudo diário da Bíblia Sagrada. A gente está começando o livro de Ezequiel. Ontem foi o capítulo 1, que é um capítulo grande, com muitas lições, que vale a pena ler com bastante cuidado. Como a gente tem 12 minutos aqui somente, nós não conseguimos abordar todos os detalhezinhos. Mas aqui, neste programa, nós selecionamos apenas algumas partes, alguns versos que nos impactaram mais, com o objetivo de apenas extrair lições espirituais. Você sabe que se você tomar tempo para Deus, se você orar cada dia, cada manhã, lendo a Bíblia e disposto a ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. E talvez os versos que eu seleciono aqui não serão os versos que você vai destacar, porque Deus vai falar com você, talvez de maneira diferente da maneira como Ele está falando comigo. E pode ser que sejam os mesmos versos também. Então, vamos orar e pedir a direção do Senhor. Lembre-se na oração sempre de arrepender-se, confessar os seus pecados, porque nós somos pó. Aliás, nós deveríamos orar sempre antes de ler a Bíblia, confessando os nossos pecados e também pedindo a direção de Deus. Jesus disse que para nós não cairmos em tentação, nós deveríamos orar. E muitas pessoas que caem em tentação, que cometem pecados, que se desviam dos caminhos verdadeiros do Senhor, cometem coisas erradas, é porque lutam sozinhos, lutam sem orar, tentam vencer com as suas próprias forças. E daí, meu amigo, nós não somos páreo para as forças de Satanás e seus anjos, porque ele é um anjo poderoso, tem milênios de existência e nós não podemos vencê-lo, a não ser que se nós estivermos com as mãos segurando nas mãos de Deus, né? Aí ele nos dará força. É por isso que antes de sair de casa, quando você chega em casa, ao acordar e antes de dormir, lembre-se sempre de orar. Vamos buscar a direção do Senhor mais uma vez então? Querido Pai e bondoso Deus, nós somos pó, não somos nada e por isso precisamos de Ti. Dá-nos da Tua sabedoria agora para compreendermos a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos então em Ezequiel capítulo 2. Aqui o profeta trata da comissão de Ezequiel. As instruções dadas ao profeta, aparece no verso 6. E também aqui aparece o rolo e a sua severa profecia. Vamos dar uma lida em todo o capítulo, porque o capítulo tem 10 versículos somente e eu quero ler ele todo com você. Vamos juntos então, Ezequiel capítulo 2. Vamos abrir aqui. Aqui está. Diz a Bíblia: Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs de pé. E ouvi que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se injuriam contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, não temas as suas palavras, ainda que haja sarças, espinhos para contigo e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Bom, o capítulo começa com a expressão filho do homem. Esta forma é uma forma costumeira de Deus dirigir-se a Ezequiel. A forma ocorre cerca de 93 vezes no livro de Ezequiel. Daniel é o único profeta a ser chamado também desta forma, filho do homem. Só que o título ocorre em seu livro só uma vez. Ezequiel, ao ser chamado de filho do homem, é lembrado de que ele é membro da raça humana. Foi por meio de canais humanos que Deus se propôs a transmitir sua mensagem de salvação para pessoas que estão perecendo. Ele podia ter empregado outros meios. Deus podia ter enviado anjos para pregar a palavra como seus embaixadores.
Ou Deus poderia mandar uma voz audível do céu para proclamar o Evangelho em todo o mundo. No entanto, Deus desejou que o ser humano partilhasse das alegrias de um ministério abnegado em favor de outras pessoas. E assim, Deus confiou a cada um de nós a palavra da reconciliação, conforme Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19. Você sabe que nenhum filho do homem pode se esquivar dessa tarefa, usando aqui agora a palavra entre aspas, né? Pessoas são salvas, pessoas se perdem, segundo a maneira com que o profeta encara a sua responsabilidade, segundo a maneira com que os filhos de Deus encaram a responsabilidade. Assim, ser chamado de filho do homem é ser indicado, digamos, para um ministério pessoal ou público baseado nos dons espirituais, baseado na paixão pelo próximo. E você sabe que Jesus também é chamado lá no Novo Testamento muitas vezes de filho do homem, né? Ele se identificou como filho do homem e ele também é apresentado. Há uma profecias que falam de Jesus Cristo, apontando para ele, o chamando, o identificando de filho do homem. A visão da glória de Deus deixou Ezequiel prostrado. Em manifestação semelhante do poder de Deus, Daniel declarou: não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, não retive força alguma. Porque a glória de Deus, ela é forte diante de seres humanos pecadores. E no chamado para o serviço divino, esses profetas foram primeiramente levados a sentir a própria fraqueza. Depois, o poder divino os reanimou, mas antes eles sentiram essa fraqueza. O poder de Deus restaura a força física do profeta e o capacita a receber a comunicação celestial. E a lição que podemos tirar disso é que nós precisamos ter reverência diante de Deus, temor e respeito pelas coisas sagradas. Vivemos num tempo em que se perdeu a reverência pelas coisas de Deus, perdeu-se a reverência pelas coisas santas. E o verso 2, que nós lemos aqui na sequência. O verso 2, ele então diz o seguinte, só relembrando, né? Ezequiel, aqui está, capítulo 2, verso 2. Entrou então em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs de pé. A profecia, você sabe, é um dos dons do Espírito. O chamado para o ofício profético, ele não ocorre por escolha pessoal, mas por nomeação divina. Números 12, verso 6, 1 Coríntios 12, 28 falam disso. A recepção do Espírito Santo que comunica a capacidade profética é a evidência do chamado de Deus. Quando Ezequiel recebeu o chamado, o Espírito entrou nele e colocou ele numa condição em que a linguagem profética pudesse ser transmitida para ele e dele para outras pessoas também. Enquanto o profeta está em espírito, pode lhe parecer que ele faz viagens a pontos distantes, quando em realidade ele não saiu do lugar onde ele estava. Agora nós podemos tirar uma lição espiritual para nós hoje. A lição é que nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Sem ele, não teremos condições de vencer as tentações, como eu mencionei no início. É ele quem nos põe de pé. É ele quem nos mantém seguros. É ele quem nos mantém firmes contra as tentações. Precisamos ser batizados pelo Espírito a cada dia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Bezaleel e Aholiabe receberam sabedoria do Espírito e habilidades especiais do Espírito para a obra do tabernáculo. Êxodo 31. Moisés foi transformado de um pastor tímido em um libertador que se apresentou sem medo diante dos faraós pelo poder do Espírito. Gideão se tornou um homem de grande coragem, capaz de liderar um exército para a vitória pelo poder do Espírito. Sansão tinha força não por causa do seu cabelo, o cabelo era só um símbolo de sua fidelidade. Ele tinha força quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Judas 14, verso 6. Pedro, que era instável, foi transformado em um líder corajoso e confiante em Deus. Em um único sermão, cerca de 3.000 pessoas foram batizadas pelo poder do Espírito. Você sabe que um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo fazem grandes coisas, proezas para Deus. Precisamos ser batizados pelo Espírito Santo cada dia, todos os dias, a cada manhã. Um homem, uma mulher cheio do Espírito tem a disposição de assumir riscos,
tem desejo apaixonado de fazer a diferença, se sente desconfortável com uma realidade apática, assume responsabilidades enquanto outros dão desculpas. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito vê possibilidades onde outros só veem dificuldades. Se destacam pelo fruto do Espírito de Gálatas 5. Abre a mente para aprender e o coração para amar. Renuncia ao que ele quer e aceita o que é melhor para todos. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito se envolvem na missão, não na omissão. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito descobre seus dons e usa-os para falar de Jesus aos amigos. Tem a capacidade de transformar um sonho em realidade e tem, sobretudo, coragem. No verso 3 aparece a expressão: eu te envio, o Espírito envia cada um de nós. Aqui se inicia a comissão de Ezequiel. Basicamente, sua mensagem era para os exilados de Judá e abrangia as 10 tribos que mais de 100 anos antes haviam sido levadas em cativeiro. Só que Deus nos envia a nós também hoje, para testemunharmos do seu grande amor, para falarmos da esperança, para transmitirmos às pessoas que não sabem para onde ir o conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos aceitar esta incumbência divina? Para terminar a minha conversa, a minha reflexão de Ezequiel 2, eu quero convidá-lo para mais uma vez ler o verso 2 comigo. Então entrou em mim o Espírito, disse Ezequiel, quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que ele me falava. 3 coisas então, precisamos ser guiados pelo Espírito. Segunda, só o Espírito Santo vai nos dar vitória contra as tentações. Por isso a gente precisa orar todos os dias para sermos batizados pelo Espírito Santo. E em terceiro lugar, precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Ele me falava, porque se nós não ouvirmos, Ele não poderá nos ajudar. E aí, vamos ter uma vida de oração mais intensa? Vamos orar por isso, meu amigo? Pode ser? Oremos. Querido Pai, pedimos a Tua bênção mais uma vez para que sejamos batizados pelo Teu Santo Espírito, a fim de sermos vitoriosos. Nós oramos na certeza de que o Senhor atendeu a nossa oração, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja revivado por Sua palavra.